Charles, bom dia, Sueli, bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e é muita honra estar aqui. Eu tive o prazer de estar entre 11 e 14, eu tive em todas as reuniões BRICS e todas as reuniões G20. Eu devo ter participado de 6 ou 7 reuniões presenciais, tanto com o presidente Hu como com o presidente Xi, durante o período que eu tive no governo. Então, eu fico extremamente feliz com as falas do cônsul, porque elas vão exatamente na mesma linha de raciocínio do que eu sempre ouvi em relação às relações Brasil-China. Obviamente que existe uma relação comercial muito forte, mas não é só dinheiro. Nós estamos aqui falando da energia, estamos falando também de uma cooperação de longo prazo, que ela não passa apenas por uma relação de trocas comerciais. Eu acho que essa é uma coisa muito importante de entender. A minha parte nessa conversa é um pouco tentar explicar o governo Bolsonaro, e qualquer um que chegar para vocês e tentar explicar o governo Bolsonaro não vai conseguir. Isso é um ponto número 1 que a gente tem que entender, porque este é um governo de formação. Isso é muito interessante, é importante a gente entender isso, porque eu acho que a principal questão em relação ao governo Bolsonaro é: nada será como antes. Esse é o ponto zero. Este é um governo que governo que foi formado, as circunstâncias históricas ao qual o presidente foi eleito, por vários motivos, o tornam único. Eu terminei um livro, eu acabei de lançar um livro sobre política econômica brasileira nos últimos 50 anos, então eu tive o prazer e o trabalho de investigar e de conversar com todos os ministros da Fazenda desde 1967 até agora, ou seja, de 67 até 2017. Então eu tenho um pouco de conhecimento sobre como foram essas relações feitas, e é inegável que o caso Bolsonaro, nós estamos abrindo um novo tempo. E aí a gente tem que entender que tipo de Brasil que está saindo das ruas. Ele está saindo um Brasil que necessariamente ele é diferente. Ele não é diferente apenas porque o Bolsonaro é um candidato e vai ser um presidente diferente. É porque o desejo da sociedade é que este seja um governo diferente. Qual que é a premissa básica? E isso, para mim, é uma coisa fundamental para conseguir entender esse novo governo. O presidente Bolsonaro não foi eleito para simplesmente governar o Brasil, como vários governos foram eleitos. Ele foi eleito para mudar o Brasil. Ou seja, nós estamos num momento de shift, uma troca de direção. Se a gente não entende isso, a gente não consegue entender, não é mais do mesmo, né? Então, ele vai ser um governo de transformação cultural do cotidiano dos brasileiros, com foco, basicamente, num projeto muito nacionalista. Isso nós vamos perceber isso nas formações militares e dos principais assessores dele. Um foco extremamente contra o petismo que governou o Brasil em 13 anos, com foco no combate à corrupção, na mudança cultural, que eu coloquei aqui como relativismo cultural, mas que nós entendemos aqui como a guerra cultural que a gente tem hoje, numa forte ação de segurança pública, muito mais forte do que a gente assistiu nos últimos 20 anos, e numa posição federal em relação à segurança pública e no combate à corrupção. Ou seja, nós estamos falando de um projeto que é inegável que este projeto não será feito em 4 anos, é um projeto de como nenhuma mudança se faz desse tamanho. Como toda mudança, ela não será feita de uma vez, ela será feita aos poucos, ela tem um processo de transição. Para a gente conseguir entender, vai ter esse é um governo, portanto, na minha avaliação, na avaliação de vários estudiosos com quem eu tenho conversado, é um governo que uma questão ideológica é importante para nós entendermos para onde ele vai. Ele não é simplesmente um governo que vai agir conforme o que a gente estava vendo, né? o que estava acontecendo. A segunda questão é a questão econômica neste governo, ela não é fundamental para o presidente Bolsonaro. E eu vou explicar isso com o tempo. Eu tenho muito claro que o Bolsonaro nunca teria sido eleito sem a presença do ministro Paulo Guedes como seu principal assessor.
Como todos sabem, o presidente Bolsonaro foi deputado federal desde 93, foi um deputado inexpressivo, e tinha basicamente duas linhas de ação: a questão de segurança pública e ser oposição aos governos do PT. Até então, por mais que ele tivesse uma popularidade clara nas redes sociais, ele era um candidato que tinha um limite, um raio de ação. Quem conseguiu pegar o Bolsonaro e levar ele para conseguir conversar com pessoas realmente importantes, para conseguir abrir portas para ele dentro do mercado financeiro, para conseguir conversar com ele dentro dos principais CEOs, para conseguir falar, para conseguir dar ao Estado brasileiro uma relação de confiança em relação ao Bolsonaro, foi o Paulo Guedes. Portanto, a relação Paulo Guedes a pessoa que, não estou dizendo que foi somente o Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes foi fundamental para que o Bolsonaro passasse a ter uma relação com o Estado brasileiro que ele não tinha anteriormente a isso. E que nenhum outro, quer dizer, e com exceção dos dois candidatos aos mais pró-Estado, que era o Geraldo Alckmin e o Henrique Meirelles, nenhum outro candidato tinha. Isso permitiu que o Bolsonaro assumisse vários dos votos que as pessoas imaginavam que ia para o Alckmin, acabaram indo para o Bolsonaro. O Bolsonaro era um candidato confiável ao establishment, justamente porque ele tinha o Paulo Guedes ao seu lado. Porém, dito isso, não é apenas a economia, né? Em geral, ou seja, todos os candidatos, quando a gente vê, eles falam, eles estão sempre com seus programas econômicos. Resolver o problema dos endividados, eu vou fazer o crescimento. O discurso do Bolsonaro, ele não é um discurso sobre o desenvolvimento econômico, é um discurso de mudança do país. Isso é importante entender, porque as duas coisas andam juntas. Estou dizendo que ele não vai fazer mudança econômica, estou dizendo que essa não é a top priority dele. A questão estrangeira, e essa é uma coisa muito importante para a gente entender, existe um preconceito em relação ao presidente Bolsonaro pelo fato de ele ser militar. E esse preconceito tem razão de ser. Os militares brasileiros, nos seus 21 anos como poder, foram extremamente, fecharam o país de uma forma muito grande. O país de 64 até 85 foi um país muito mais fechado, um país quase até xenófobo em vários pontos, e um país que extremamente havia uma lógica de que o Brasil teria que ser autossuficiente e tinha que produzir tudo o que ele consumia. Ou seja, a questão da relação de troca era uma relação muito fechada, o país estava realmente muito fechado nesse período, de você fazer estatais sobre estatais, etc. Então, esse preconceito não sai do nada, ele existe. As votações, o histórico de votações do Bolsonaro também são históricas de votações também muito pró-Estado. Portanto, nós estamos falando de uma mudança muito importante, tanto quando eu falo que o capital estrangeiro está bem-vindo, por quê? Porque quando a gente analisa tanto os discursos e tanto as avaliações feitas pelos principais assessores do Bolsonaro, a gente vê que houve uma mudança muito importante na inteligência militar brasileira nos últimos anos. Ou seja, tanto o general Heleno como o general Mourão, que é o vice-presidente, são pessoas que têm claramente uma visão diferente sobre capital, sobre a atração de capital estrangeiro e sobre como deve ser a relação externa. Então, é muito mais prática e muito mais pragmática em relação a isso. Acho que essa é uma mudança importante, apesar do histórico de votações do presidente Bolsonaro. E eu acho que essa, para mim, a questão toda para a gente entender o governo Bolsonaro, contrariando a famosa frase do marqueteiro, do homem de marketing do Bill Clinton, o James Carville, que diz: "It's economy stupid, this time isn't economy stupid." Quer dizer, não vai ser a economia apenas que vai definir o governo Bolsonaro. Bem, vamos tentar entender quais são os núcleos, as bases de sustentação do governo. O que foi, como foi, ou seja, o governo, por vários motivos, a forma de ser um partido pequeno, a forma de ser um candidato que cresceu pelos grassroots, ou seja, é o primeiro caso real que nós temos um candidato que cresceu de baixo para cima, sem um partido forte, sem sindicatos, é um candidato de um movimento autenticamente popular. O governo Bolsonaro ele é uma confluência de vários interesses e vários apoios que não necessariamente sentaram em uma mesma mesa para conversar. Eles entendem e se apoiam, porém não necessariamente eles tiveram, vamos dizer, uma aliança clara.
A primeira, claramente, é das Forças Armadas. Ele é o primeiro, o Bolsonaro tem uma chance de, vamos pensar assim, retomar a reputação das Forças Armadas brasileiras. Quem entende de história do Brasil sabe que as Forças Armadas brasileiras têm um histórico de participação na vida política brasileira, não apenas, vamos pensar, não apenas por Deodoro, por Floriano, que foram os primeiros presidentes, mas mesmo posteriormente, ou por Hermes da Fonseca e Dutra, que foram presidentes militares e eleitos, mas pela longa participação de militares na política brasileira, não apenas assim, cotidiana. Obviamente que a forma como terminou o governo João Figueiredo, com a inflação abissal e com a dívida externa em termos incríveis, né? O Brasil estava devendo naquele momento, em termos de, assim, era o maior devedor do mundo, mais de 120 bilhões de dívida, deixou, digamos, o rescaldo foi obviamente ruim, e o presidente Bolsonaro é uma chance de retomar as Forças Armadas, a posição das Forças Armadas com um personagem, como diria dentro das forças, como se fala dentro da escola superior de guerra, de poder moderador, vamos pensar assim. Mas isso é claro pelo poder que as Forças Armadas vão ter, ou seja, não é apenas a vice-presidência, mas também o GSI, que é o principal órgão de núcleo de inteligência do governo, que vai ser o general Heleno, talvez um personagem mais interessante que nós temos que acompanhar nos próximos 4 anos. Foi comandante das forças da ONU no Haiti, tem uma ascendência quase paternal em relação ao presidente Bolsonaro, e uma pessoa extremamente inteligente, com uma visão estratégica de como que vai ser o Brasil. O general Heleno é uma pessoa que eu recomendo a todos entenderem. A Secretaria de Governo, que vai fazer a relação, uma boa parte da relação com o Congresso. É a primeira vez desde o governo Figueiredo que você tem um militar, na época era o general Leitão, que toca a relação direta com o Congresso. Isso será uma mudança profunda de como o Congresso vai agir. A questão da defesa, isso é até natural, e a infraestrutura, que embora não seja um ministro militar, também vai ter os projetos de infraestrutura são projetos que estão pensados basicamente pela equipe militar. Eu vou só recordar um deles, mas que é muito, muito lógico, e que tem interesse em relação à China, que eu sei que é a ferrovia Transpacífica. Isso é um claro interesse dos Atlântico-Pacífico, né? Que é um claro interesse dessa equipe. Promotores e juízes, houve claramente, quer dizer, todas as ações que nós tivemos de investigação sobre corrupção no Brasil, elas mostraram claramente não somente a podridão que a gente teve dentro do sistema brasileiro, mas alçaram promotores e juízes a uma dimensão que eles jamais tiveram na vida pública brasileira. E acho que ninguém representa mais isso do que o juiz Sérgio Moro, que assumiu o Ministério da Justiça com poderes enormes, né? Será o Ministério da Justiça mais forte em décadas também. E isso, obviamente, vai haver mudanças em relação aos pelo menos 2 nomeados que o presidente Bolsonaro terá para fazer no Supremo Tribunal Federal nos próximos anos. O mercado financeiro, e aí eu acho que essa grande questão do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele tem hoje o poder não somente sobre, ele está juntando esses 3 ministérios. Não é a primeira vez que isso acontece, nós tivemos 2 casos na história com isso, no governo Figueiredo, para que o ministro Mário Rico se ficasse no governo. O Figueiredo ofereceu a ele um ministério que era chamado Secretaria do Planejamento, Secretaria da Presidência, que na época incluía os poderes do planejamento, incluía boa parte dos poderes da Fazenda e com o Banco Central subordinado. Era também um superministério, depois foi ocupado por Delfim Neto. Nós já tivemos essa experiência uma vez. Nós já tivemos a segunda experiência em 1990 com o Collor, onde ele reuniu também o Ministério, que também se chamava Ministério da Economia, que também tinham todos esses
essas áreas juntas, Fazenda, Granja Indústria e também Banco Central, naquele momento o Banco Central não tinha status de ministro, primeiro sob liderança. A ideia inicial do presidente Collor era oferecer isso ao José Serra, o PSDB vetou, ele acabou entregando isso para a ministra Zélia, nós tivemos o plano Collor, de triste memória, tivemos depois o embaixador Marcelo tentando resolver o problema, mas nós já tivemos duas experiências ruins de superministério. Isso não significa que esse ministério vai dar errado. Eu acho que se a gente for fazer uma análise, hoje à tarde o ministro Paulo Guedes vai fazer o anúncio da sua equipe inteira, mas a equipe que até agora anunciada pelo ministro Paulo Guedes é das mais brilhantes que tivemos até agora na história econômica brasileira. É uma equipe que, ela tem foco, ela é unida e ela tem claramente a ideia de que o Brasil só vai crescer com uma redução substancial na sua taxa de impostos no médio prazo, uma desburocratização e uma forma de fazer business mais fácil e na abertura do país para o mercado estrangeiro. E por isso que eu digo que é completamente diferente de tudo que nós assistimos antes. A mudança que será o primeiro ministro da Fazenda realmente liberal que se propõe a abrir o país de uma forma muito mais clara do que os ministros anteriores. Nós temos os ruralistas que tiveram um apoio fundamental. Se a gente for ver o mapa de votação, o presidente Bolsonaro teve uma votação extraordinária nas regiões onde eles são mais fortes, né? A região sul, centro-oeste, interior de São Paulo. Foi fundamental para a vitória dele, o apoio que ele teve dos ruralistas. E os evangélicos, que vão ter uma influência muito grande nos programas sociais. Então, esses são os grandes núcleos que a gente tem de poder. Quando a gente vem na prática, qual é o primeiro núcleo de poder? E isso, de novo, é uma singularidade do governo Bolsonaro, que a gente tem que entender como vai funcionar. Desde Getúlio Vargas, nós não temos uma família presidencial tão importante. E deixando claros, em Getúlio Vargas, a filha do presidente era sua secretária, a chefe de gabinete, digamos assim. Mas é um caso em que você tem tantos filhos com essa autonomia, isso é inédito na história brasileira. Não está claro como isso vai funcionar, isso não está funcionando, vamos ser honestos aqui. Isso está provocando ruídos desnecessários nessa transição do governo, mas é inegável que nós temos que entender e acompanhar a vida dos três filhos do presidente para entender um pouco como será a formação. Eu só queria fazer um pequeno parênteses para falar sobre transições de governo. É lógico que a gente está olhando e se a gente for muito chato, a gente vai falar, tem um erro aqui, tem um erro ali, anunciaram isso, depois voltaram atrás. Isso é normal. Todas as transições de governo são caóticas. Faz parte da lógica brasileira. O Fernando Henrique ganhou a eleição em 94, tinha talvez ele ganhou o primeiro turno, tinha autonomia absurda e demorou 6 semanas para conseguir convencer o Malan a aceitar o Ministério da Fazenda. Eu não queria ser ministro da Fazenda, eu queria voltar para Washington com a família dele. Em 98, o Fernando Henrique havia ganho a eleição de novo no primeiro turno e passou todo o seu período de transição em relação ao acordo dele fechado com a FMI, a retirada da paridade dólar-real e a demissão do Gustavo Franco. E aí eu posso pegar vários casos históricos só para vocês terem ideia, transições são turbulentas. Então, a gente tem que ter um pouco menos de rigor nos ruídos que nós estamos tendo hoje na transição do governo Bolsonaro, mas temos esse ponto que para mim é fundamental, que é entender a família. A família, para mim, é o ponto fora da curva, vamos pensar assim. Os militares, e aí está claro, eu acho que é principalmente o general Santos Cruz, o ministro da Defesa, o vice-presidente e o general Heleno. Aí nós temos um núcleo extremamente importante.
este e este participaram de ações no Haiti, tiveram participação efetiva como generais no Haiti. O general Mourão não, ele estava no quartel, no QG, o chefe dentro da cúpula das Forças Armadas. De novo, natural, eu acho completamente natural que nós tenhamos um retorno militar tendo um capitão com o presidente, mas é inegável que nós temos aqui um núcleo muito poderoso e muito influente em relação ao presidente sobre as ações de governo. Eu quero chamar especialmente a atenção ao vice-presidente Mourão e ao ministro Heleno, que são duas pessoas extremamente pragmáticas. A entrevista que o general Mourão deu há poucas semanas, onde ele falou sobre política externa, foi literalmente: olha, existem coisas que a gente fala na campanha, existem coisas que a gente faz na vida real, né? Isso está muito claro nas conversas que eu tenho visto com pessoas dentro do governo, desse novo governo, que haverá aí um distanciamento entre essa turma que é muito mais pragmática do que essa que é muito mais ideológica, vamos pensar assim, em termos genéricos, né? Depois nós temos o que eu chamo de núcleo VIP, que são os dois grandes ministros, os dois ministros mais conhecidos do público, que são o ministro Paulo Guedes e o ministro Sérgio Moro. E por fim, digamos, o núcleo político, que é o ministro Onyx e o ministro Bebiano. Esse núcleo, deixa eu voltar aqui para vocês, para mim esse é o núcleo que me preocupa mais. Por que esse núcleo me preocupa mais? Ele é muito fraco. Eu não tenho muitas, eu falo, ele é fraco mesmo. Isso aqui, essa turma aqui, eles não conseguem votar nada. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva de ontem para hoje. Foi a nomeação de 3 novos ministros, todos com partidos e todos ou parlamentares ou ex-parlamentares, porque mostra uma consciência desse novo governo de que a equipe que vai conduzir a parte política, ela não tem a articulação necessária. Eu acho que isso já é uma mudança positiva para o futuro governo. Vamos fazer um genérico aqui. Quais são os pontos fortes do governo? Primeiro, a altíssima expectativa popular. Na terça-feira saiu uma pesquisa por telefone da XP Investimentos, dando uma avaliação entre perto de 60% de popularidade, de aprovação para o futuro governo. Eu acredito que pode até ser maior, quando seja em janeiro. A expectativa popular, a expectativa de boa vontade da sociedade em relação ao governo Bolsonaro é muito alta. Isso será um ponto importante nos primeiros meses desse novo governo. A segunda questão, essa ampliação do eleitorado com Paulo Guedes e Sérgio Moro, isso ampliou a possibilidade e o diálogo do presidente em relação ao seu eleitorado, digamos, núcleo forte, núcleo raiz, né, que seria a segurança pública e pluralista. Essa comunicação direta com os eleitores, o Bolsonaro tem uma relação através tanto do Twitter, tanto da sua rede de WhatsApps e do seu Facebook, que é única. Assim, o que o Bolsonaro sozinho tem, o que o PT demorou 10 anos para construir. Eu acho que essa é uma avaliação clara de como que essas coisas são coisas. E o fato de que a oposição, nesse momento, está completamente esbaratinada, ela não tem a menor ideia de como enfrentar o novo presidente. Ela vai basicamente esperar um erro, mas ela não tem um projeto claro de como ela vai poder atuar. Os pontos fracos, para mim, claramente, a primeira delas é o fato de que você tem prioridade demais. Esse é um governo que, quando você conversa com a equipe do Sérgio Moro, ele consegue citar 10 projetos sobre anticorrupção. Você fala com o pessoal de segurança pública, eles falam de 10 projetos de segurança pública, redução da moralidade penal, mudança do porte de armas, etc. Você fala com os pluralistas, eles falam: temos que mudar a posição do IBAMA, temos que mudar isso. Você fala que a econômica tem... Não dá. O Congresso não irá aprovar tudo isso, não existe equipe suficiente para aprovar tudo isso. Você vai ter que, em algum momento, decidir quais são as prioridades, o que é possível ser aprovado no ano que vem, e fazer um cronograma de prioridades. E isso é uma coisa que este governo ainda não tem
eu acredito que isso será feito tanto pelo general Mourão como pelo general Heleno, essa avaliação. A questão de a inexperiência na máquina pública, a maior parte dos ministros não tem uma experiência de como funciona a máquina e não tem uma experiência de como funciona a relação entre o Palácio Planalto e o Congresso Nacional, que é uma relação sempre tensa e sempre complicada. Isso será uma coisa para ser aprendida. A questão da equipe política, que eu reforço, que a equipe política é fraca, ela não está no mesmo nível do resto da equipe. E o fato de você ainda não ter, hoje estamos hoje no dia 29 de novembro, e este governo não apresentou ainda a sua projeto de reforma da Previdência. Quer dizer, o crescimento do Brasil nos próximos 4 anos está vinculado diretamente à aprovação de uma reforma da Previdência, ou pelo menos parcialmente de 2019, no máximo até 2020. Isso é uma questão, não deixou de ser uma questão de escolha, é agora uma questão de sobrevivência do Estado brasileiro. O fato de esse governo não ter apresentado a projeto de reforma da Previdência cria um problema muito grave para as perspectivas da política econômica e cria uma descrença sobre a sua capacidade de arrumar a questão fiscal. Portanto, apresentar uma reforma de previdência crível é algo que o governo tem que fazer e com certa urgência. Os riscos. Eu acho que o primeiro grande risco, eu acho que também está claro, é a política externa amadora. Assim, poucas coisas são piores, na minha humilde avaliação, do que a foto de ontem do filho do presidente indo com o boné Trump 2020. Não tenho nada contra o Trump 2020. A minha questão toda é que o filho do presidente não tem o mandato para ir para fazer essa reunião com o representante do presidente, se ele não é um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, não é um funcionário da Secretaria de Política do Comércio, não é um funcionário do Plano Planalto. Simplesmente que isso tem que estar claro. Essa política externa ela tem que ser tocada por profissionais e ela tem que ser tocada com vistas muito menos ideológicas e muito mais claras de quais são as vantagens e desvantagens de cada área. O que ontem foi o que a gente chama em comunicação de open air. Na verdade, foi uma foto, ele foi lá, foi fazer visitas, obviamente foi bem recebido, teria sido recebido por qualquer outro governo, mas o que está importante foi a reunião de hoje na Barra entre o secretário Volker e o presidente. E nós estamos falando de pessoas que têm mandatos reais para decidirem coisas e não isso aqui, que eu acho que dá uma impressão de amadorismo e de improviso nas novas relações do governo. O estilo autoritário e voluntarista, o governo é um governo que quer fazer muita coisa, ele quer passar pelo cima do Congresso, que, de novo, algo que será freado com o tempo, mas nós teremos 6 meses das pessoas se acostumarem de como o governo funciona. Em certas comparações, a entrada do governo Bolsonaro é muito similar à entrada do governo PT em 2003, que também chegou tentando atropelar o Congresso, também chegou tentando mudar o Brasil em 6 meses, e com o tempo foi percebendo até onde podia ir, até onde não podia. Mas essa é a história, o que a história nos ensina. A eleição da Câmara e do Senado é uma questão que aparentemente parece pequena, mas é fundamental. O governo, se o governo Bolsonaro ele conseguir ter um aliado como presidente da Câmara e não ter um adversário como presidente do Senado, metade dos problemas estão resolvidos. Isso é fundamental. O presidente da Câmara e o presidente do Senado são pessoas extremamente poderosas no arcabouço jurídico brasileiro. A eleição que vai ser no dia 1º de fevereiro é fundamental, e até nesse momento nós estamos com dezenas de candidatos, mas isso é um risco para o governo. E por final, o que eu chamo de efeito Macri. Eu acho que o Macri vai ser a nêmesis do governo Bolsonaro. O Macri, como todos se lembram, entrou como presidente da Argentina depois de um desastre no final do governo Kirchner, com uma enorme boa vontade do mercado internacional, com um enorme sopro de renovação dentro da Argentina, mas não conseguiu aprovar as reformas necessárias nos primeiros tempos, e hoje o governo é um governo não só impopular, mas é um governo que está no FMI, ou seja, está numa situação caótica em relação às suas finanças.
E por fim, as oportunidades de governo. Uma oportunidade as relações com os Estados Unidos. E por que eu aponto as relações com os Estados Unidos como oportunidade desse governo? Especialmente, isso claramente está na agenda do governo, desse novo governo, tirar o que eles chamam de ideologia nas relações externas. Bem, existe ideologia nas relações externas? Existe em pequena parte, sim. E talvez o governo brasileiro conseguir ter relações melhores com os Estados Unidos faça com que dê mais autonomia e dê mais autoridade para o governo brasileiro fazer suas relações comerciais normais, ou seja, tirar um pouco do verniz que a gente viu nos discursos nos últimos anos, pode ajudar ao governo brasileiro a manter sim as suas relações que ele precisa ter com o mundo, e não precisa nem dizer em relação à China, a gente vai falar mais disso depois. A reforma da Previdência, se o governo aprovar a reforma da Previdência, hoje, só para vocês terem uma ideia, qual é o último número da equipe Paulo Guedes? Eles trabalham com um crescimento em 2019, sem aprovação de Previdência, de 2,5 com 2,5 para 2019 e 3,5 em 2019 e 2020 com Previdência, com 4,5 para o número deles, para 2021. Isso para termos brasileiros, sempre para termos chineses isso é ridículo, mas para termos brasileiros isso já é um alento. Mas tudo vai sempre depender da reforma da Previdência. E por fim, a questão das privatizações e parcerias privadas. Esse governo fará, eu acho uma coisa importante entender, e o Fernando Thompson vai fazer uma avaliação mais detalhada sobre isso. Aqui, nós temos aqui, eu acho, grande questão de importância dos brasileiros. Esse governo vai utilizar todo o que já estava sendo feito pelo governo Temer em relação às parcerias público-privadas, ou seja, ele não vai começar do zero, eu acho isso muito importante. Ele vai começar de questões que já foram aprovadas pelo TCU, já passaram pelos licenciamentos, ou seja, coisas que já estão andando, então nós não vamos ficar ali tentando as pessoas reinventar a roda, especialmente nesse ponto, e portanto, isso aqui é algo que realmente já está maduro em vários projetos para nós já termos resultados a partir de 2019. É basicamente isso. Eu queria agradecer a opinião de vocês e passar daqui a pouco para o seu Charles. Muito obrigado.